Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso culto online. Nós estamos unidos pela fé, o mesmo propósito, o mesmo coração, para oferecermos a Deus a nossa adoração, sermos edificados na sua palavra. Por isso eu convido você a dar toda atenção neste momento ao seu culto a Deus. É o seu culto, é o meu culto, nós como igreja, unidos pela fé no Senhor Jesus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Nesse domingo de Páscoa, vamos celebrá-lo. Com as suas palmas aqui, ó. Vamos juntos, Senhor. Senhor, exalto o teu nome, te adorar é o meu prazer, pois alegraste a minha vida, deste razão pro meu viver. Senhor, exalto o teu nome, te adorar é o meu prazer, pois alegraste a minha vida, deste razão pro meu viver. Deixaste o céu de esplendor e deste amor, trocaste o trono pela cruz e deste paz, venceste a morte e me estás para sempre, ó meu Jesus, um prazer te adorar. Exalto o teu nome, te adorar é o meu prazer, pois alegraste a minha vida, deste razão pro meu viver. Deixaste o céu de esplendor e deste amor, trocaste o trono pela cruz e deste paz, venceste a morte e estás para sempre, ó meu Jesus, o prazer é te adorar. Deixaste o céu de esplendor e deste amor, trocaste o trono pela cruz e deste paz, venceste a morte e vivo estás para sempre, ó meu Jesus, o prazer é te adorar, o prazer é te adorar, o prazer é te adorar. Aleluia, o nosso prazer é a te adorar, Senhor. Paz, Senhor, irmãos. Vamos juntos adorar ao nosso Deus, amém? Com as suas palmas. Nada
nosso Deus pode trazer vida aos corações que feridos estão. Louvado seja o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos juntos, é tão profundo. Tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria estar com você nesse dia tão especial. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, a ressurreição de Cristo Jesus, a vitória de Cristo sobre a morte. E desse mesmo modo, com toda essa alegria que nos inunda através dessas músicas, eu queria convidar você a orar comigo. Jesus disse que Ele não só estaria com os seus discípulos no momento em que Ele caminhava aqui nessa terra, como Ele estaria com os seus discípulos todos os dias. Todos os dias. Portanto, Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que venceu todas as barreiras para estar conosco, prometeu que estaria conosco. Então, irmãos, eu queria pedir a você, nesse momento, a lembrar disso, que essa seja a orientação e a direção da tua oração nesse momento, que a presença de Jesus te inspire a orar. Por conta da presença de Jesus, nós podemos seguir firmes, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos momentos mais difíceis, momentos difíceis que nós podemos estar passando agora. Talvez você aí na tua casa, eu não sei como você está, mas eu queria que você lembrasse disso. Jesus está com você, e onde Jesus está, existe vida, existe consolo, existe paz, e existe até mesmo alegria no meio das dores. Então eu queria convidar você a orar comigo no pacto de oração. Coloca tua mão no teu peito, no teu coração, como gesto de fé. Feche os teus olhos e vamos orar juntos, lembrando que Jesus está conosco. Pai, nós agradecemos a Ti, nesse dia tão especial, em que nós estamos celebrando, Senhor, a vitória do Senhor sobre a morte, a vitória do Senhor, ó Deus, sobre os impossíveis. Portanto, nesse momento, Senhor, nós colocamos diante do Senhor aquilo que é impossível nas nossas vidas, aquilo também que tem assolado, Senhor, o nosso coração. Ó Deus, nós entregamos diante de Ti, Senhor, as dores, entregamos diante de Ti, Senhor, aquilo que tem nos preocupado, as incertezas desse momento. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com nossos corações prostrados ao Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor sempre nos lembre de que o Senhor está conosco. A nossa fé, a nossa esperança está em Ti, Deus. Receba então a nossa oração, Deus. Eu peço pelas pessoas que estão enfermas nesse momento. Peço também, Senhor, por aqueles, ó Deus, que estão enfrentando alguma luta, em alguma situação pessoal, ó Deus. Que o Senhor venha com a Tua mão poderosa e que, acima disso, sobretudo, Senhor, o Senhor nos lembre de que o Senhor está conosco. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando hoje 2 semanas da nossa campanha de oração 10 por 10. E como a oração não pode parar, nós ainda estamos num momento muito especial do nosso país, no mundo. Nós queremos, como igreja, continuar clamando. Por isso estamos lançando hoje uma nova campanha de oração que vai se chamar Livra-nos do Mal. Livra-nos do mal. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dessa forma. Então nós vamos ter 7 dias de combate através do poder da oração, de combate contra o mal. Então você vai ver aí na sua tela a orientação.
Depois nós vamos disponibilizar também nas redes sociais, os nossos grupos. Nós vamos estar orando na segunda-feira para que o Senhor nos livre do mal físico, das enfermidades, tantas pessoas padecendo fisicamente. Nós vamos na terça-feira clamar ao Senhor que Ele nos livre do mal espiritual, pessoas longe de Cristo, pessoas com a sua fé enfraquecida. Na quarta-feira nós vamos clamar que o Senhor nos livre do mal emocional. Pessoas estão se sentindo confinadas em profunda solidão, ansiedade, depressão, pensamento suicida, desesperança. Então nós vamos clamar por isso, que o Senhor nos livre do mal emocional. Na quinta-feira vamos estar levantando um clamor para que o Senhor nos livre do mal da miséria, do empobrecimento, para que a falências, que muitas vezes já estão profetizando que vão acontecer, a faltar as questões essenciais da vida, que nós estejamos clamando, irmãos, para que isso não aconteça, que o Senhor nos ajude, que nos livre do mal da miséria. Na sexta-feira, o mal da corrupção. Às vezes a gente pensa só nos políticos, nas lideranças, mas as pessoas que estão nas lideranças, elas representam também a condição do coração da sociedade como um todo. Então nós temos que orar para que em cada cidadão Deus esteja fazendo esse livramento da corrupção, de aproveitamento daquelas verbas que estão sendo liberadas para quem realmente precisa, para que não haja aqui um uso indevido desses recursos e não chegue àqueles que de fato precisam. No sábado nós queremos clamar para que o Senhor nos livre do mal da violência. Estatísticas já apontam um índice crescente na violência doméstica nesses tempos que nós estamos vivendo, que as pessoas estão mais em casa, aumento de alguns tipos de vícios, há pessoas mais iradas, de mau humor. Então que o Senhor nos livre da violência. E por fim, no domingo, nós vamos clamar a Deus que Ele nos livre do mal do diabo, nosso maior inimigo, o inimigo das nossas almas, que quer trazer destruição, gerar ainda mais confusão, tumultuar as circunstâncias. Então nós vamos, irmãos, clamar. Vamos ter 7 dias de combate contra o mal através do poder da oração. Então, por favor, você que nos ouve, você que está aí na sua casa, nos ouvindo agora, se envolva junto com toda a igreja nesse clamor por 7 dias em favor do livramento do mal. Jesus nos ensinou a fazer isso. Então, não tem um horário definido. Na segunda-feira tem aquele tema para nós orarmos. Então ore durante todo o dia em favor daquilo que está sendo posto. Na terça, quarta, da mesma forma, nós vamos juntos, irmãos, crer que a oração tem poder e que haverá uma transformação na nossa sociedade. Também nós queremos ser parte, cooperando com a sociedade, com tudo o que tem acontecido, como eu falei aqui do mal emocional. Nós também estamos abrindo a nossa igreja para algo que nós vamos chamar de alívio para o coração. Nós vamos ter disponível para a nossa sociedade, por telefone, atendimento para oração e aconselhamento em tempos de crise. Então nós queremos que você veja aí também na tela um telefone disponível para você agendar o seu horário, e você vai ter um atendimento ou para fazer uma oração com você, para você abrir o seu coração, aliviar a sua alma, para você também buscar alguma orientação em uma circunstância que você talvez nunca imaginou se ver nessa circunstância. Então nós queremos estar junto com você nesse momento, alívio para o seu coração, através das informações que você está vendo aí na sua tela. Nesse momento, nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Nós fazemos isso como uma expressão de gratidão, de reconhecimento que nós somos sustentados, não pela situação econômica do país, não pelos ventos favores ou contrários, mas por um Deus amoroso, bondoso, que sempre nos supre. Então, você que vai consagrar o seu dízimo, suas ofertas missionárias, nós temos missionários fora do país, fora do Brasil, que nós temos responsabilidade para com esses missionários. Então, por favor, seja fiel a isso. Você pode fazer a contribuição do seu dízimo ou oferta pessoalmente, vindo aqui à igreja em horário comercial de segunda a sexta. Você também, como está vendo aí na tela, você pode fazer por transferência bancária na conta da igreja ou pelo PagSeguro UOL.
Essas são as formas, 3 maneiras que você pode fazer a consagração dos seus dízimos e ofertas. Mas nesse momento nós queremos orar. Então aí na sua casa, junto com a sua família, do jeito que você está, feche seus olhos e ore comigo agora. Senhor, nós oramos neste momento, consagrando a Ti todos os nossos recursos. Não importa, Senhor, se antes dessa crise os recursos eram diferentes, eram maiores e agora são menores, não importa. O que nós estamos fazendo é consagrando ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo vê. A economia do céu não pode ser frustrada ou mudada. O Senhor é o dono do ouro e da prata, como diz a Tua palavra. Então nós estamos orando a Ti para que o Senhor abençoe esta fidelidade, essa expressão de gratidão no coração deste que está consagrando. Para que nunca falte, ó Deus, recursos na sua casa. Para que a Tua igreja também não fique desprovida, especialmente nesse momento de crise. Que ela possa continuar indo adiante, fazendo o seu chamado, cumprindo a sua missão. Por isso nós Te consagramos com ações de graças, nós Te consagramos dízimos, ofertas missionárias, no nome precioso de Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, Santo, Santo poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Tu és o único digno, o Cordeiro que foi morto para nos dar a vida, aquele que trocou o trono pela cruz, que deu o seu Filho para morrer no meu lugar. Ao Rei dos Reis, Senhores dos Senhores, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois Tu és o único digno, o único santo, o único santo. Tu és o único santo, Pai. Tu és santo, Tu és santo. Diante da Tua presença, vamos juntos maravilhados. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Jesus, Teu nome é força, Senhor, nesse domingo de Páscoa, nós temos a grande alegria de nos reunirmos, Senhor, em nossos lares, para dar a Ti toda a glória, honra e louvor que são devidos ao Teu nome. Nós estamos Te adorando como igreja, ainda que separados geograficamente. Nós estamos unidos com o mesmo propósito de dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Engrandecemos o Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou, que venceu a morte, o inferno, o poder do pecado. Digno é o Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Te adoramos, Senhor, neste dia, ó Deus, nessa Páscoa, que talvez seja uma das mais significativas, Senhor, da nossa geração. Nós queremos celebrar a vida, não a morte. Queremos celebrar, Senhor, Tu que és o único Deus verdadeiro e não os deuses existentes nessa sociedade, neste mundo. Queremos celebrar, Senhor, a verdade e não a mentira do pecado. Queremos celebrar aquilo que é real de fato, que é o Teu reino espiritual, o Teu reino, Senhor, o reino dos céus, que é muito maior do que este mundo. Este mundo é passageiro, é efêmero. O reino do Senhor dura para sempre. Por isso, Senhor, estamos aqui, Deus, com os nossos corações abertos, humildes na presença de um Deus tão glorioso, para oferecer o nosso louvor e adoração. Receba, Senhor, louvor e adoração de toda a Tua igreja, neste dia, em nome do Senhor. Amém. Amém. Que bom que você está com a gente. Nós estamos juntos, adorando a Deus, cultuando a Deus, oferecendo a Ele nossa adoração, nosso louvor. Graças a Deus pelo recurso da tecnologia.
Graças a Deus, porque a gente pode realmente nós estarmos conectados uns aos outros, né, em um culto, onde nós estamos louvando as mesmas canções, ouvindo a mesma palavra, é claro, com tantas outras iniciativas acontecendo, através das mídias sociais, mas o culto é realmente o nosso elo ao longo da semana, né, como igreja, nos mais variados lugares, nas nossas famílias, nossos lares, nós estamos unidos para adorar o nosso Deus. Eu não sei como que foi com você essa semana. Na verdade, eu não estava me lembrando que essa semana era Páscoa. Eu, na segunda-feira, estava orando, buscando a Deus, como seria, né, a mensagem desse domingo, e comecei a pesquisar, comecei a ver as minhas anotações, orando a Deus, aquilo que Deus queria que eu compartilhasse com a igreja nesse domingo, e de repente eu olhei para o calendário, e ao olhar o calendário eu identifiquei ali, estamos na semana da Páscoa. Eu fui ver que era feriado na sexta-feira, e aí falei, mas por que feriado? Eu não estava conectado com o tempo. A razão é que nós estamos vivendo dias tão diferentes, saímos tanto da nossa rotina, que eu realmente me esqueci da Páscoa, que é a grande celebração cristã, né? Em muitos países até maior do que o Natal, a celebração da Páscoa, e eu estava me esquecendo. Então eu fico feliz de Deus ter me lembrado em tempo, para poder preparar algo que Deus realmente colocou no meu coração para compartilhar com você. Eu quero compartilhar sobre o tema de que a Páscoa 2020 é a nossa Páscoa. Eu fiquei pensando que, de todas as Páscoas que eu já celebrei, estou com 49 anos de vida, todas as Páscoas que eu celebrei, talvez essa seja a mais significativa. Talvez para a nossa geração, não só para mim, mas para todos nós, essa seja a Páscoa mais significativa. Bom, você sabe que a Páscoa histórica, ela está relacionada à 10ª praga, que aconteceu lá no Egito, que era a morte dos primogênitos do Egito. Deus orientou o povo de Israel a matar o cordeiro e colocar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que quando Deus viesse com a praga de matança, de mortalidade sobre a nação do Egito, o povo de Israel, o seu povo, fosse protegido e continuasse a viver. Deus matou todos os primogênitos na terra do Egito, dos homens e dos animais, mas o povo de Israel foi livre desta praga. Deus estava ali através das pragas do Egito, Deus estava realmente destruindo os falsos deuses do Egito e exaltando a si mesmo, declarando que Ele é o único Deus verdadeiro, que Ele realmente está acima de todos os deuses humanos. Então a palavra Páscoa se deriva do verbo passar, que significa passar mesmo, né? Passar por cima, que tem a ideia de poupar, de proteger. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, conforme o apóstolo Paulo afirma. Ele é o Cordeiro de Deus, que morre no nosso lugar na cruz do Calvário. E aí então, na dimensão da graça de Jesus manifesta na cruz, a Santa Ceia se transforma na Páscoa dos cristãos, nesse memorial de que, assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito, nós também fomos libertos pelo sangue do Cordeiro de Deus, vertido na cruz do Calvário, fomos libertos do reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, conforme Colossenses capítulo 1, verso 13 nos afirma. Então, a ressurreição de Cristo, que aconteceu no domingo da Páscoa, que era uma festa judaica que durava 7 dias, trouxe então um novo significado para nós cristãos. A Páscoa ganha o significado da vitória sobre a morte, de que Cristo está vivo e atuante em nossas vidas, e que Ele realmente nos libertou do poder da morte e do pecado, e nos concede a vida eterna. É muito interessante que todos os anos, nas celebrações da Páscoa, nós nos lembramos que, devido às muitas ocupações da humanidade, da sociedade, ela tem se esquecido do profundo significado da festa da Páscoa. Tem se esquecido. Até porque a versão secular da Páscoa, ela é meramente comercial e econômica. E ao vivermos a Páscoa comercial, nós perdemos o significado real da Páscoa cristã. Bom, eu disse já no início que eu acho que essa Páscoa de 2020 talvez seja mais significativa para todos nós. E eu quero explicar por quê. Porque apesar de vivermos numa sociedade que esquece o significado real da Páscoa,
devido às questões econômicas e comerciais, esse ano é diferente. Esse ano nós estamos enfrentando uma crise devido ao vírus, ao coronavírus, uma pandemia no mundo. E eu e você sabemos que o comércio caiu, estimativas de mais de 30% no mundo todo. O comércio caiu, a economia caiu. Quando os falsos alicerces da nossa vida caem, nós somos capazes de identificar aquilo que realmente vale a pena. Quando as mentiras que nos sustentam, enganosamente, que nos enganam, que enganam o nosso coração, elas caem, nós podemos nos alicerçar na verdade de fato. É por isso que eu acho que a Páscoa desse ano talvez seja a mais significativa da nossa vida, devido à pandemia que estamos enfrentando. Todos os anos, a gente convive com a morte. A gente convive com a morte. Você sabia que a média nos últimos anos de mortos no mundo é de 56 milhões de pessoas no ano? Que cerca de 153 mil pessoas morrem todos os anos no mundo, todos os dias no mundo. 56 milhões no ano. Agora, por causa da pandemia, nós estamos muito mais conscientes da morte, porque nós estamos ameaçados por um vírus que mata, que é letal, para parte das pessoas que vão contraí-lo. Nós estamos cercados da morte. Nós estamos cercados com o fato de que a morte pode ser iminente para qualquer um de nós. Nós vivemos agora conscientes mais do que nunca disso, da realidade da morte. Ficamos conscientes da realidade da miséria econômica que pode sobreviver sobre o mundo e, consequentemente, também a morte, talvez pela fome ou pela violência. Em anos normais, talvez nós não estaríamos tão sensíveis à questão do dilema humano quanto à morte e quanto à vida. Mas nesses dias de combate ao coronavírus, nós vivemos talvez mais do que nunca conscientes dessa ameaça e certos de que reis, imperadores, filósofos, pensadores, cientistas, empresários, presidentes, CEOs, líderes do mundo todo, fundadores de religiões, todos perdem para a morte. Somente Jesus Cristo é que a venceu. Somente Jesus venceu a morte. Então talvez pode ser ingenuidade minha pensar que talvez essa Páscoa de 2020 seja mais significativa das nossas vidas. Pode ser ingenuidade minha. Mas eu oro sim. Eu oro e peço que você ore também, que nesses dias de Páscoa, deste ano, que muitas pessoas possam vir a Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor, inclusive sobre a morte e o inferno, possam se achegar a Jesus e receber vida abundante e eterna, que só Ele pode dar. Essa é a minha oração nesses dias. Agora eu quero convidar você a pensar comigo nos 3 dias que envolveram a morte e a ressurreição de Jesus. Queria fazer algumas aplicações aqui para o nosso tempo, ao pensarmos nesses dias que Jesus ali enfrentou. Começar pela sexta-feira. Primeiro dia, sexta-feira, dia de dor e sofrimento. É aquilo que chamamos de sexta-feira da paixão. Jesus foi julgado por 2 tribunais na sexta-feira, o judaico e o romano. Por 3 vezes a autoridade romana, o governador romano Pôncio Pilatos, afirmou que ele era inocente, que não via nele culpa alguma. Ainda assim, Jesus foi condenado com a pena de morte, a pena capital, uma das penas mais terríveis da época, que eram infligidas no Império Romano. Jesus foi brutalmente envergonhado, espancado, açoitado, crucificado e morto. O quadro todo, com certeza, era muito sombrio. A Bíblia diz que a partir do meio-dia, nuvens escuras envolveram todo aquele monte chamado Caveira, o Gólgota. E ali, aliado a um som estrondoso e arrepiante, como pano de fundo, no exato momento, Jesus respirou pela última vez. Depois de horas de sofrimento, Jesus declarou, conforme registra o Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, está consumado. E tendo dito isso, ele rendeu o Espírito, ele entregou o Espírito. É importante destacar que Jesus escolheu morrer em nosso lugar. Ninguém tirou o Espírito de vida dele, ele entregou, ele rendeu, porque ninguém poderia tirar a vida dele. Ele sujeitou sim às autoridades da sua época, mas quem entregou a vida foi ele mesmo. Ninguém tirou a vida dele, ele rendeu o Espírito. E ele fez isso quando declarou: está consumado. Estava consumado a obra de redenção da humanidade. Estava consumado a sua obra de substituir-nos na cruz do Calvário, morrer em nosso lugar e pagar o preço dos nossos pecados.
Sim, a sexta-feira foi um dia de dor e sofrimento para Jesus, mas não só para Jesus. Foi um dia de dor e sofrimento para os discípulos. Todos nós podemos imaginar a dor e o sofrimento que eles experimentaram ao testemunhar o sofrimento que o seu mestre havia ali experimentado aquele dia. Você pode imaginar a dor, você ter caminhado com alguém por 3 anos, alguém que te amou, alguém que te valorizou, alguém que te escolheu dentre a multidão para caminhar com você, para investir na sua vida. Você pode imaginar a dor dos discípulos naquele dia. Sim, aquela sexta-feira foi um dia de uma dor emocional profunda, que eles eram quase capazes de sentir fisicamente. A dor de ver a injustiça prevalecer, de ver a maldade se materializar em ações, as trevas espirituais envolvê-los naquele único dia. Eles realmente sentiram a dor da perda de alguém que se ama, e a dor da desilusão por padecer aquele que para eles representava toda a sua esperança. A sexta-feira foi um dia de dor e sofrimento. O sábado, o dia seguinte, foi um dia que nós podemos afirmar que foi de dúvidas e angústia. Entre a sexta-feira da paixão e o domingo de Páscoa, nós temos um difícil dia de espera para os discípulos, que estavam sofrendo intensamente o impacto da morte de Jesus Cristo. Como já disse, na sexta-feira, o dia anterior, os acontecimentos foram de arrepiar. Havia cheiro de morte em todo lugar. Os discípulos estavam amedrontados, com medo de também serem mortos devido à sua fé em Jesus. Havia um clima de tristeza, de incerteza que pairava na mente de todas as pessoas, mas especialmente na mente dos discípulos. Para eles, a esperança havia morrido com Cristo. Agora o que eles iriam fazer? Toda a esperança deles estava em Jesus. Eles achavam que Jesus iria libertá-los também politicamente, socialmente, que Jesus iria quebrar o jugo do Império Romano sobre a nação de Israel, mas isso não aconteceu. Jesus foi morto pelas autoridades. Eles estavam lidando com a decepção, com a desesperança. A pergunta que pairava nos seus corações era: e agora? E agora? Como será o nosso futuro? Nós podemos imaginar o estado de angústia que reinava naquela sexta-feira, sobre as testemunhas dessa injustiça praticada pelos homens. Eu fico pensando naquele encontro registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam indo no caminho de Emaús, a Bíblia diz, um vilarejo perto de Jerusalém, e eles estavam indo de Jerusalém embora. Talvez morassem exatamente ali naquela localidade, ou iriam passar por lá. E eles estavam conversando, 2 discípulos, conversando. E a Bíblia diz que Jesus se colocou junto com eles no caminho. Mas que Jesus pergunta o que aconteceu, e eles estavam com os rostos entristecidos. É visível neste encontro de Jesus com esses 2 discípulos que eles estavam profundamente entristecidos, desanimados, desesperançados. E Jesus começa a argumentar com eles: mas espera aí, o que aconteceu? Eles começam a falar do que haviam feito contra Jesus, que era um poderoso profeta em palavras e obras diante de Deus e diante de todo o povo, como os chefes das autoridades haviam entregado e condenado à morte, crucificando-o. E eles têm uma frase que diz assim: e nós esperávamos que era Ele que iria trazer a redenção a Israel. Nós esperávamos. Esse sábado, o dia seguinte da crucificação de Jesus, da morte de Jesus, foi um sábado de desesperança, de muitas dúvidas assaltando o coração dos discípulos, de uma profunda angústia dentro do seu ser, uma angústia que chegava a doer, exatamente por ter perdido aquele que era a sua esperança. É interessante nesse encontro com os discípulos do caminho de Emaús, que eles mesmos dissem: olha, as mulheres foram ao túmulo, o túmulo estava vazio, e disseram para os discípulos, para nós e para os 12 apóstolos, que Jesus havia ressuscitado, mas não foi encontrado o corpo. E eles contam isso, eles mesmos, para Jesus, sem identificarem que eles estavam falando com Jesus Cristo. E Jesus lhes diz assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E Jesus expõe a eles as Escrituras, até o momento em que ele reparte o pão com esses 2 discípulos, e eles identificam que Jesus estava vivo. Mas o que eu quero ressaltar a vocês é que enquanto a sexta-feira foi um dia de muita dor e sofrimento, o dia de sábado foi um dia de muitas dúvidas e de muita angústia no coração. Não era uma dor física, mas era uma dor que doía a alma. Agora, como foi o terceiro dia? Aí nós temos o domingo.
O domingo foi um dia de vitória e esperança. Depois do sábado de descanso judaico, 3 mulheres, entre elas Maria Madalena, foram até o sepulcro para ungir e preparar o corpo de Jesus. Mas quando elas chegam lá, a pedra que guardava o túmulo estava removida, a despeito dos guardas que vigiavam o túmulo. E o corpo de Jesus não estava lá. É tão maravilhoso o que acontece, porque o Evangelho de Lucas, capítulo 24, registra. Quero ler esse texto com você a partir do verso 4, que diz: ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É tão interessante e poderoso, que Jesus nunca mencionou a sua morte, sem mencionar também que ressuscitaria ao 3º dia. Só um louco ou um Deus faria isso. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele anuncia a sua morte e anuncia a vitória sobre a morte, anuncia a sua ressurreição. Os anjos de Deus dizem para as mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Depois de uma sexta-feira de dor e sofrimento, depois de um sábado de dúvidas e agonia, o domingo é um dia sim de vitória e esperança, porque Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. Jesus venceu a morte, o inferno, o poder das trevas, a maldade humana. Jesus prevaleceu, porque Ele é vencedor, Ele é mais que vencedor. Ele nos faz mais que vencedores, porque Ele é o grande vencedor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há ninguém como Jesus, porque Ele é Deus, o único Deus verdadeiro. Por isso Ele pode afirmar no Evangelho de João, capítulo 11, antes de tudo isso ter acontecido, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é Deus. Aquele que estava morto não estava mais lá, Ele havia ressurgido. Essa é a melhor notícia do mundo, aleluia! Jesus ressuscitou. O túmulo estava vazio. A história da Páscoa não terminou em um funeral, não terminou num dia de dor e sofrimento, nem num dia de dúvidas e angústia, de desesperança, mas a Páscoa, a história da Páscoa, ela na verdade começa em festa, porque a morte foi vencida por Jesus. O poder de Deus ressuscitou Jesus. Ninguém podia deter Jesus, nem mesmo a morte, que detém todos os homens, todos os fundadores de religião, que deteve Buda, Maomé, Allan Kardec, Confúcio, todas as autoridades e grandes líderes do mundo foram detidos pela morte, mas a morte não deteve Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia! O diabo temeu e tremeu diante da realidade da ressurreição. Toda a humanidade agora pode viver eternamente, porque Jesus, que venceu a morte, concede vida eterna a todos aqueles que nele creem. A esperança continua bem viva, irmãos. A nossa esperança é Cristo. Ela está ao alcance de todos que rendem os seus corações a Jesus, que se rendem a Ele, todos aqueles que se entregam a Ele. Jesus é a nossa esperança. Eu fico maravilhado com o fato de que o apóstolo Paulo diz, na sua carta aos Efésios, capítulo 1, ele diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o poder de Deus, é o poder que está sobre mim e sobre você. Ele ora para que a gente conheça esse poder, nos versos 19 e 20, de Efésios capítulo 1. Ele diz: a incomparável grandeza do seu poder para conosco. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que está também sobre nós. Quão gloriosa essa verdade! Quero que você guarde muito bem isso no seu coração. Em Cristo, sim, nós podemos viver no centro da vontade de Deus. Em Cristo nós podemos viver uma vida com alegria e paz, mesmo em meio de circunstâncias tão difíceis como as que nós estamos vivendo atualmente. Em Cristo é possível vencer, sim, nossas dores emocionais. Em Cristo é possível deixar o nosso passado no passado, viver uma nova vida no presente, com a expectativa do futuro glorioso. Em Cristo nós podemos, irmãos, ser igreja de verdade. Nós podemos ser sal que salga e luz que ilumina. Nós podemos evangelizar com ousadia e intrepidez, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e deixou o túmulo vazio está sobre nós.
Em Cristo nós podemos dizer não para as tentações e pecado. Sim, podemos viver em santidade. Em Cristo nós temos poder para resistir ao diabo, de tal forma que ele foge de nós, como diz Tiago, capítulo 4, verso 7. Em Cristo nós temos o poder para perdoar quem nos magoou, quem nos feriu, e nos livrar da mágoa e do ressentimento. Nós temos esse poder em Cristo, sejam quais forem as feridas abertas na nossa alma, pela frustração, pela decepção ou a traição. Em Cristo nós temos poder para amar as pessoas que achamos difíceis. Sim, há pessoas difíceis de amar para mim, podem não ser para você, outras serão para você. Há pessoas que são mais difíceis, mas em Cristo nós podemos amar, inclusive as pessoas que são difíceis para nós. Em Cristo nós temos poder para vencer o nosso egoísmo e servir o nosso próximo. Exatamente nesses dias, nós podemos estender a mão, nós podemos ajudar, nós podemos ser apoio, nós podemos ser significativos na vida das pessoas. A Bíblia diz isso claramente. Esses dias, irmãos, da crise, são dias de vencermos o nosso egoísmo, são dias de realmente abrirmos o nosso coração para a generosidade, talvez mais do que em qualquer outro momento. Em Cristo nós temos o poder para glorificarmos a Deus com a glória devida ao seu nome, oferecer a Ele uma adoração em espírito e verdade. Em Cristo nós temos poder para ter uma fé inabalável e um fervor no nosso coração do Espírito Santo, que realmente nos motiva, nos constrange a viver e oferecer o melhor para Deus. Em Cristo nós temos o poder para amar a Deus sobre todas as coisas, sobre a nós mesmos, sobre os nossos desejos, a nossa vontade pessoal, sobre os prazeres do mundo, sobre todas as coisas. Em Cristo nós temos esse poder. Em nós mesmos nós jamais seríamos capazes de viver tudo isso. Então essa vitória de Jesus, que acontece no domingo de Páscoa, ela precisa ser proclamada. Em virtude da ressurreição de Cristo e da sua consequente vitória sobre a morte, nós precisamos proclamar isso. Acho interessante que no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele trata sobre o assunto da ressurreição, de como a ressurreição é fundamental, é inegociável para a fé cristã. E ele termina esse capítulo 15 afirmando o seguinte, o verso 58 é bem conhecido. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Paulo está declarando isso no contexto da ressurreição. No contexto da ressurreição. Porque Jesus ressuscitou, porque isso é fundamental para a nossa fé cristã, porque Ele ressuscitou, então nós temos uma viva esperança, nós devemos nos manter firmes, sem que nada nos abale, nem mesmo uma pandemia pode nos abalar. E nós devemos sempre ser dedicados à obra do Senhor, pois a obra que nós fazemos no Senhor nunca é inútil, nunca é em vão. Irmãos, eu quero abrir meu coração aqui como cristão, como irmão na fé e como pastor. Nós estamos vivendo dias que são dias de despertamento da igreja. Deus está conclamando o seu povo a ser igreja de verdade, a deixarmos de ser uma igreja de faz de conta, a deixarmos de sermos cristãos medíocres, a deixarmos de darmos desculpas porque não servimos a Deus. Poxa, quantas vezes nós temos gente na igreja, pessoas que se dizem cristãs, que não oram, não evangelizam, não leiam a Bíblia, não servem ninguém, que vivem seus mundos egoístas, que vivem numa redoma, que vivem numa zona de conforto, que não fazem nada pelo reino de Deus, mas ainda assim aliviam suas consciências se dizendo cristãs, porque frequentam uma igreja, mas que não têm o poder do Espírito, não têm zelo evangelístico, não se preocupam com o estabelecimento do reino de Deus nesse mundo. Não vivem isso que Paulo diz aqui, de serem sempre dedicados à obra do Senhor, porque sabem que o trabalho do Senhor não é em vão, não é inútil. Eu acho, irmãos, que esse é o tempo que Deus está nos dando para despertar. Não há razão para deixarmos de viver o plano de Deus para nós. Esse é o tempo que se chama hoje. Nessa crise, irmãos, que nós estamos vivendo, Deus está chamando essa geração de cristãos para viver o Evangelho de verdade. Evangelho de verdade. Repito aqui, não é uma igreja de faz de conta. Pararmos de darmos desculpas. Porque eu faço faculdade, porque eu faço mestrado, porque eu estou fazendo doutorado, porque eu tenho muitos filhos, eu não posso servir, eu não posso me importar com o outro, eu não posso abrir a minha casa para receber um grupo pequeno, eu não posso evangelizar meu colega de trabalho, porque eu tenho muito o que fazer na minha empresa.
desculpas esfarrapadas. Não, eu não me entrego a Jesus porque eu não tenho tempo. Eu acho que esses dias de pandemia estão desfazendo todas essas nossas desculpas e revelando que nós não somos igreja de verdade, não seguimos Jesus de todo o coração, tão somente porque nós não queremos. Por isso, esse é um tempo da graça, da misericórdia de Deus. Deus está dando oportunidade a essa geração de se arrepender, de se voltar para Ele e reconhecer que Ele é Deus, e quando nós cremos nisso de todo o nosso coração, nós vivemos o que Ele tem para nós, porque Ele ressuscitou e venceu a morte, porque nós temos uma viva esperança. Sim, nós podemos ter uma fé inabalável, sendo sempre firmes e constantes na obra de Deus, sempre firmes e abundantes, dedicados à obra do Senhor. Deus está te chamando, meu irmão e minha irmã, a deixar de colocar desculpas diante dEle, para viver toda a vontade dEle na sua vida, a partir da sua casa, na igreja, no ambiente de trabalho, onde Deus nos te levar. Viver Jesus, a ser realmente uma testemunha viva do seu poder, porque o poder que ressuscitou Jesus dos mortos está também sobre você, sobre mim, sobre a sua igreja. Então, vivamos plenamente o poder da ressurreição. Agora, eu quero fazer essa aplicação dos 3 dias da Páscoa, que envolvem a Páscoa do Senhor, sobre a questão do coronavírus. Para mim, a sexta-feira, que representa o dia de dor e sofrimento, nós podemos identificar ou associar com a identificação do vírus no nosso tempo. Quando ele foi identificado lá na China, depois ele começa a chegar em outros países, até chegar no Brasil. Nós estamos sofrendo ao ver o sofrimento de pessoas, que começou lá na China, depois de forma mais intensa na Itália, Espanha, em outros países, e podemos imaginar o que pode acontecer nos países mais pobres, como na África e em outras partes do mundo. Nós sofremos com isso. Para mim, esse sofrimento, essa dor que nós sentimos, nós nos identificamos com a sexta-feira da paixão. O sábado foi aquele período de dúvidas e angústia na vida dos discípulos. Para mim, é o período que nós estamos hoje. Nós estamos cientes do vírus, estamos muito conscientes, e esse período de angústia e medo que nós estamos vivendo como sociedade, para mim, pode se referir ao sábado, ao dia entre a crucificação e morte de Jesus e a sua ressurreição. Porque nós estamos vivendo dias de dúvidas e incertezas quanto ao futuro. Nós também não sabemos o que será. O que será a semana que vem, o que será no mês que vem, qual vai ser o nosso futuro. É impossível hoje fazermos qualquer plano. Nós não temos como planejar. Nós não temos certezas. Nós nunca tivemos controle, mas nós achávamos que tínhamos. Agora isso está patente aos nossos olhos. Eu estava lendo um texto de uma psicóloga chamada Julieta Jerusalinski, que é lá de São Paulo, e ela estava falando uma diferença entre o medo e a angústia, que eu gostei muito. Porque o sábado representou essa angústia. E a angústia é pior do que o medo. Ela estava dizendo assim, porque o medo, você sabe que ele é específico, você sabe do que você está com medo. Nesses dias, alguns de nós estamos com medo da morte, ou com medo de perdermos entes queridos, ou estamos com medo de quebrar financeiramente, estamos com medo de passar fome, de não ter o que comer, do que sustentar a nossa família. Nesses dias nós estamos com vários medos, que são específicos. Agora a angústia é ainda pior, porque é um sentimento mais difuso que o medo. Porque a angústia é um temor que nós não sabemos exatamente especificar. É um sentimento avassalador, que invade o nosso coração, a nossa alma, que nos tira o sono, que faz o coração palpitar, que toma o nosso corpo de aflição. Como ela diz aqui, é uma aflição da qual a gente não vê saída. A angústia nos acompanha o tempo todo. É o que muitas pessoas estão dizendo nesses dias. Olha, eu tenho sentido um aperto no coração que eu não sei quando isso vai acabar. Essa angústia que toma também. Eu acho que nós estamos vivendo o sábado. A angústia que se apresenta na descontinuidade. A gente sabe que o mundo não vai ser o mesmo mais. Então essa angústia, ela toma o nosso coração e a nossa alma. Nós estamos vivendo o sábado. Mas eu espero que nesses dias de coronavírus você esteja também pronto a viver o domingo. O domingo, nós precisamos manter os nossos olhos no grande dia da vitória final. Nós precisamos crer que essa crise vai passar de um jeito ou do outro. Essa crise vai passar. Ou vão encontrar a cura para o vírus, a vacina adequada,
ou ela vai passar com a volta de Jesus, mas essa crise não vai durar para sempre. Você crê nisso? Posso ouvir um amém aí na sua casa? Essa crise não vai durar para sempre. Eu não sei quanto tempo ela vai durar, mas eu sei que ela não vai durar para sempre. Nós vamos vencer juntos, nós vamos vencê-la, nós vamos cruzar essa crise, nós vamos atravessá-la. E eu e você precisamos ter um quadro claro do futuro. E eu espero que esse quadro claro que você tem no seu coração seja o quadro que Jesus já estabeleceu, já revelou na sua palavra. Um dia estaremos para sempre com Ele. Ele vem nos buscar, aleluia! Nós vamos estar para sempre com Ele. É interessante que vários psicólogos, aqueles que estudam a alma humana, a psique humana, eles afirmam que quando as coordenadas que sustentam a nossa vida se fragilizam, é difícil a gente pensar num rumo, imaginar um futuro, e é isso que está adoecendo muitas pessoas. Aquilo que sustentava as suas vidas não sustenta mais, elas não conseguem mais pensar num futuro. Por quê? Porque eu não tenho mais alicerce, tudo se perdeu, aquilo que eu confiava eu não tenho mais nas mãos, aquilo que eu achava que me sustentava não me sustenta mais. E quando a gente não tem um quadro do futuro, nós não temos como nos sustentar no presente, é impossível. Um quadro do futuro é imprescindível para que a gente tenha realmente um alicerce no presente. Nós não conseguimos viver sem relevo, sem uma perspectiva. Por isso é tão importante considerar que, ainda que nós não saibamos quando a crise irá acabar, nós mantemos no nosso coração que ela vai acabar. Por isso que é um privilégio que nós temos como cristãos, diante da ressurreição de Jesus, nós podemos afirmar com toda certeza, essa crise vai passar. Nós temos um quadro claro do futuro. Nós sabemos que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, que toda dor, todo sofrimento, pecado e morte cessarão. Esse é um quadro suficiente para nos manter em pé no meio das mais profundas crises, inclusive essa que nós estamos vivendo nesses dias. Então se apegue ao quadro claro que Jesus estabeleceu para você, porque aquele que venceu a morte e deixou o túmulo vazio, é o mesmo que é capaz de conceder vida eterna a você e ter você para sempre com Ele no reino dos céus. Creia nisso de todo o seu coração. Eu acho que diante da pandemia nós precisamos manter duas atitudes, a de realismo e de esperança. Nós sabemos que é uma crise, que há sofrimento, que há dor, que há dúvidas, que há angústia, mas nós também mantemos a esperança. Nós sabemos que nós temos um inimigo real e desafiador, mas nós também cremos que vamos superá-lo, em nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos manter tanto o realismo quanto a esperança. E cristãos são chamados a liderar esse tempo. Eu sempre tenho dito aqui que cristãos são líderes, são aqueles que influenciam. E nós somos chamados a liderar nesse momento a nossa geração, com fé e esperança. E nós vamos fazer isso até a volta de Jesus. Bom, nesses dias de realidade da ressurreição, nesse domingo de Páscoa, e sobretudo nesses dias em que a vida que vence a morte é ainda mais necessária, que a Páscoa de Jesus se torna ainda mais presente, mais contundente, que a mensagem da ressurreição de Cristo se torna ainda mais gloriosa, devido a todas as circunstâncias em que estamos envolvidos. Eu espero que você creia com todo o seu coração, que a vitória sobre a morte faz muito mais sentido quando nós estamos cercados pela morte, por ela. A vitória sobre a morte faz muito mais sentido hoje. Por isso eu conclamo você, quem sabe, a Páscoa de 2020, este domingo, será uma Páscoa de revelação especial de Deus ao seu coração. Será uma Páscoa de celebração da vida, muito mais do que qualquer outra Páscoa que você já celebrou. Será uma Páscoa, talvez para alguns de nós que estamos aí nos nossos lares, que será uma Páscoa de salvação, de rendição do teu coração, de quebrantamento da tua alma, de entrega completa do seu coração a Jesus. Alguns de nós, essa Páscoa será de avivamento do poder do Espírito tomando a sua vida, o mesmo poder do Espírito que veio sobre Jesus naquele túmulo. Que essa Páscoa seja real no seu coração. A história não terminou na sexta-feira da paixão, tampouco terminou no sábado cheio de dúvidas e incertezas. O domingo se aproximou cheio de vida e esperança. E ainda que nós estejamos com sentimentos como daquele sábado que os discípulos enfrentaram, de dúvidas, incertezas e desesperança, confie, o domingo vai chegar, o domingo da ressurreição, da vitória. Jesus assumiu nossa morte, triunfou sobre ela e nos deu vida. Eu quero convidar você a orar, eu quero convidar você a celebrar a Páscoa com todo o seu coração, a Páscoa em Cristo e para Cristo.
e celebrar também com a sua família, aí dentro da sua casa. Celebre com alegria, celebre com alegria. Como importante a mensagem da ressurreição de Jesus nos dias que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você a render a Jesus todo o seu coração nesse dia. Quero convidar você a se entregar completamente a Ele. Quero convidar você a exaltá-lo com a glória devida ao seu nome, porque Ele é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Ele é aquele que venceu a morte e o inferno e que nos concede vida, vida em abundância, vida que não cessa com a morte, vida que não cessa com a crise, vida que não cessa com a pandemia, vida que não cessa com as dificuldades da vida. A vida de Jesus transcende todas as circunstâncias. A vida de Jesus transcende a morte. Senhor, nós oramos, dando a Ti toda a glória e todo o louvor. O Teu nome é o nome mais lindo que os nossos lábios podem pronunciar, mas é também o nome mais poderoso que podemos pronunciar. E é no Teu nome que eu oro agora, que o Teu Espírito visite este coração e deixe essa mensagem da ressurreição de Cristo, da vitória sobre a morte, ó Deus, completamente clara, impregnada neste coração, de tal forma que esta mensagem, que esta realidade da ressurreição enche esse coração de vida, de poder espiritual, de capacidade de enfrentar a dor e o sofrimento, as dúvidas e incertezas, a desesperança, e viver uma vida plena em Ti. Senhor, nós oramos por esse milagre. Senhor, neste domingo, pessoas de todas as nações da terra estão celebrando a Páscoa. A Tua igreja está em todos os cantos deste mundo, celebrando a Páscoa. Que essa Páscoa inunde este mundo, Senhor. Que a Tua mensagem quebrante os corações. Que haja uma grande colheita de almas. E que a Tua igreja seja avivada, ó Deus, plenamente avivada nesse domingo de Páscoa. A começar por esse irmão e essa irmã. Por mim também, por cada um de nós, que estamos celebrando juntos como igreja neste momento. A Ti damos toda a glória, todo o louvor. Queremos, ó Deus, Te exaltar nesse momento, todo o nosso coração. Amém. Queria que você pudesse louvar o Senhor agora, cantando essa canção, afirmando da vitória de Jesus, como Ele triunfou, como Ele triunfou. Louve a Deus aí na sua casa, com todo o seu coração, pois nós vamos concluir orando juntos. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus.
venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo. A morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Oh, quão maravilhoso és! Oh, quão maravilhoso és! Oh, quão maravilhoso és! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é! Nome e a morte venceste, e a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Maravilhoso é, nome de Jesus. Eu quero orar agora como nós temos feito. Nós estamos orando pelo nosso programa, o nosso culto entre amigos, que assim que a igreja pudesse se reunir novamente, nós vamos celebrar. Nós temos orado por vidas preciosas, familiares e amigos, que nós queremos vê-las salvas, pessoas tão importantes para Jesus e para nós também. Eu quero mais uma vez que você una a sua fé, a minha, a de toda a igreja, para que nós possamos realmente abençoar cada vida. São representadas por esses nomes na cruz, pessoas que estamos orando, clamando ao Senhor. Ó Deus, estamos unidos à nossa fé. Nós temos, ó Deus, sim, a plena esperança de que a tua igreja voltará a se reunir e que nós vamos celebrar a tua vitória. Ó Deus, nós vivemos em esperança, nós somos a comunidade da esperança. Por isso nós abençoamos mais uma vez cada um dos nomes representados, Senhor, aqui nessa cruz. Ó Deus, os nomes de familiares e amigos. Ó Deus, pessoas que o Senhor ama demais e que o Senhor quer conceder a vida eterna, uma vida inabalável. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor alcance esses corações. Oramos que o Senhor esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor esteja quebrando os grilhões, ó Deus, do pecado, as amarras do diabo, que caiam por terra na autoridade do nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, que essas vidas possam encontrar plena salvação em Ti e uma nova vida. Oramos, ó Deus, que seja assim, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Fico muito feliz que você esteja com a gente. Fico muito feliz mesmo. Nós estamos celebrando a ressurreição. Acho que a gente podia voltar na morte e venceste, entrar como a gente sempre faz. Galera, eu quero te agradecer pela sua companhia. Eu oro para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vocês, com as suas famílias, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Olha, esperamos você no próximo domingo, tá bom? Adorando a Deus, seja aqui no templo ou nas nossas casas.
Vamos continuar adorando aquele que é digno, porque venceu a morte e nos concede vida eterna. Deus abençoe. A morte venceu. Morte Aleluia. venceste,